Olá, sejam muito bem-vindos ao dia 3 da nossa maratona Eletrocardiograma na Urgência e Emergência. E o tema de hoje, não poderia faltar, síndromes coronarianas. Vamos lá? Caso 1. AST, masculino, 67 anos, hipertenso e tabagista, iniciou há cerca de 2 horas com dor precordial em aperto em casa enquanto assistia partida de futebol. Informa que faz uso irregular das medicações antihipertensivas, ponto. E a partir daí eu já vou chamar a atenção que, além do quadro clínico de dor, ele tem 4 fatores de riscos e não 3, tá? Ó, ele tem 67 anos, é hipertenso, é tabagista e não toma as medicações direito. São 4 fatores de risco, ok? Muito bem. Ao exame físico, hipertenso, 180 por 120, frequência cardíaca de 110, respiratória de 28, saturando 92% em ar ambiente. Sudoreico, pálido, ansioso, pulsos cheios e simétricos. Foi solicitado um eletrocardiograma que está apresentado a seguir. Vamos olhar o eletrocardiograma. Então vamos lá? O que eu observo nesse eletrocardiograma? Eu observo supra de D2, D3 e AVF. D2, D3 e AVF. Talvez um pedacinho aqui também em V6 e V5. É um supra de parede inferior, ok? Um supra de parede inferior ou talvez um inferolateral, considerando que V5 e V6. Tudo bem? Eu enxerguei o supra, tá? Como é que nós fazemos esse diagnóstico? Supra do segmento ST, quando você olha pro segmento ST que deveria estar na linha de base, ele está acima, tá? Quem determina a linha de base é o segmento PR, o intervalo PR aqui, ele que determina. Normalmente, o segmento ST, que é esse trecho, esse intervalo de tempo aqui, ó, esse segmento entre o término da despolarização, término do QRS, e o início da repolarização, o início da onda T, ok? Ele tem que vir aqui na mesma linha de base. Quando esse segmento ele está acima da linha de base, eu chamo de supra do segmento ST. O ponto que ajuda a fazer essa marcação é o ponto J, né? O ponto J que marca o final ali do complexo RNS e o início do segmento ST. Então, se está acima, ok? Se está acima da linha de base, eu estou diante de um supra. E como é que eu falo que o supra? Quando que esse supra tem valor para mim? Tem valor para mim quando esse supra ele é maior ou igual, né, tem pelo menos 1 milímetro de altura nas derivações, em 2 ou mais derivações contíguas. O que é duas derivações contíguas? Derivações que formam parede. Vou mostrar aqui como é que forma a parede, tá? Então tem que ter pelo menos 1 milímetro, esse supra tem que ter pelo menos 1 milímetro, okay? Pelo menos 1, em 2 ou mais derivações contíguas, exceto V2 e V3. V2 e V3, nós vamos ter, as derivações V2 e V3, nós vamos ter que tratar diferente. Naturalmente, no eletrocardiograma, o eletrocardiograma normal já vem um pequeno supra. É só você pegar o eletrocardiograma normal do dia a dia aí, você vai ver um pequeno supra já ali em V2 e V3. É normal, tá? Então, em V2 e V3, nós temos que dar um tratamento diferente. Como assim? Se for um paciente maior de 40 anos, né? Se for um homem com mais de 40 anos, esse supra tem que ter pelo menos 2 milímetros, tá? Tem que ter 2 milímetros. Se for um homem mais jovem, menor de 40 anos, esse supra tem que ter 2,5 milímetros. Ou seja, quanto mais novo, maior tem que ser o supra ali em V2 e V3, tá? E mulher, em qualquer faixa etária, tem que ter pelo menos 1,5 milímetro ali em V2 e V3. Recapitulando, para o supra ali dentro desse contexto clínico de síndrome coronariana, dentro desse contexto, o supra tem valor para mim quando? Quando ele tem pelo menos, no mínimo, 1 milímetro, né, em 2 ou mais derivações contíguas, derivações que formam parede, tá? Exceto o V2 e V3, que tem que ser mais, tem que ser maior esse supra. Em V2 e V3, se for um homem com mais de 40 anos, tem que ter pelo menos 2 milímetros de altura, esse supra. Se for um homem com menos de 40 anos, tem que ter pelo menos 2,5 milímetros de altura. E se for mulher, em qualquer faixa etária, tem que ter pelo menos 1,5 milímetro de altura, tá bom? William, em relação às paredes, olha só, vamos observar as paredes. Aqui eu coloquei para vocês as derivações, tá? Tanto do plano frontal quanto do plano precordial para facilitar o nosso entendimento. Olha só, primeiro falando das frontais, tá? AVR, D2, AVR, D3, AVF,
D2, D1, AVL, as derivações do plano precordial. Imagina ele como se fossem câmeras posicionadas para enxergar o coração. Então, olha só, a anatomia do coração, tá? Eu tenho o átrio direito, o átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, septo interventricular, separando o ventrículo esquerdo do ventrículo direito, tá? A porção mais à frente do coração corresponde à face anterior, tá? É o ventrículo esquerdo. Olha só, a parede inferior está pegando o VD, o ventrículo direito. Aqui eu tenho a parede lateral mais alta, uma parede lateral mais baixa, tá? Isso facilita o nosso entendimento. Aqui, geralmente nos cursos a gente destrincha um pouco melhor, mas como aqui a gente é bem objetivo, para facilitar eu estou resumindo para vocês. Então, olha só, D2, D3 e AVF são câmeras que estão enxergando quem? Estão enxergando aqui, ó, a parede inferior. E como parte da parede inferior corresponde ao ventrículo direito, é por isso que toda vez que você estiver diante de supra, de D2, D3 e AVF, né, pensando em parede inferior, automaticamente é importante fazer as derivações direitas, tá? V2R, V3R, V4R, tá? E a posterior também, V7 e V8, ok? Para ver se está pegando a região posterior também. Então, D2, D3 e AVF está enxergando a parede inferior. D1 e AVL são câmeras que estão enxergando essa porção aqui, ó, essa lateral mais alta do coração, tá? Porção lateral mais alta. Agora, olha só as derivações precordiais. De uma forma didática que facilita, tá? Nós dividimos assim. Olha aqui, V1 e V2 está enxergando quem? Está enxergando o septo. Portanto, eu chamo V1 e V2 de derivações septais. V3 e V4 está enxergando essa porção mais anterior, mais à frente aqui do coração. Eu chamo V2 e V3 e V4 de derivações anteriores. V5 e V6 está pegando essa porção mais lateral, a lateral mais baixo aqui, tá? Daí eu chamo ele de laterais, ok? Apesar que vocês vão ler livros, textos, protocolos que emendam, né? Que na verdade é um contínuo. Essa divisão que eu estou fazendo aqui, ela é didática, daí que facilita guardar e tal. Mas nós sabemos que é um contínuo, né? Não fica uma coisa bem marcada, ela é um contínuo. Por isso tem muito livro, muito texto, muito protocolo. Você vai pegar um supra de V1 até V3, vamos simplesmente chamar de anteroseptal. Pegou V4, V5, V6, lateral, tá? Mas só para facilitar eu divido dessa forma, tá bom? Então todas as paredes agora estão representadas aqui. D2, D3, AVF, parede inferior. V1 e V2, septal. V3, V4 anterior, V5, V6 lateral, D1 e AVL lateral alto. E quando pega uma parede toda, por exemplo, de V1 até V6 associada a D1 e AVL, eu chamo de anterior extenso, por exemplo. Pegou D2, D3 e AVF mais D1 e AVL ou V5 V6, inferolateral, e assim vai. E assim você vai fazendo a sobreposição dessas divisões aqui, tá ok? Voltando aqui no nosso eletrocardiograma, nós observamos um supra de D2, D3 AVF, tá? Toda vez que tiver supra D2, D3 AVF, mandatório fazer as derivações precordiais direitas, tá? E posterior também, V7 e V8. Como nós vamos tratar esse paciente? Nós vamos fazer um tratamento farmacológico inicial associado a uma estratégia de reperfusão miocárdica, tá? Tem supra no eletro. A estratégia de reperfusão é mandatória aqui, ok? Enquanto nós preparamos o paciente aí, tá subindo para a hemodinâmica, ou vai fazer a trombólise química, nós vamos fazendo também, claro, as medicações iniciais, tá? Muito bem. Em relação às medicações iniciais, um mnemônico que facilita é o Monabic, né? O Monabic tem o I, ou alguns não trazem o I, o Monab CH, enfim, nos orienta, nos ajuda a guardar quais são as medicações nesse caso, mas não necessariamente é para seguir essa ordem aí, não necessariamente é essa a ordem mandatória, e nem todas as medicações que estão aí é para fazer no paciente. Por exemplo, no nosso caso aqui, o paciente está com infarto de parede inferior, tem supra de 2 e 3 AVF. É mandatório fazer as derivações direitas para ver se pegou VD. Não fizemos, tá? Nesses pacientes com infarto de VD, recomenda-se não utilizar nitrato para esses pacientes, né? Que eles podem evoluir com um choque, ok? Mas vamos falar de cada uma dessas medicações. A primeira delas é a morfina. Para que serve a morfina? Trata a dor do paciente. O paciente com dor libera a descarga adrenérgica, aumenta a frequência cardíaca, aumenta o consumo celular, as células morrem mais, né? Tá faltando oxigênio. Então você dá a dor, alivia,
a dor, diminui essa descarga adrenérgica, ok? Além do que a morfina em si acaba ajudando também no controle pressórico desse paciente. Se o problema é falta de oxigênio, o O aí do Monab, CH, é para ofertar oxigênio para esse paciente, ok? Manter a saturação dele pelo menos acima de 94%. O nitrato, quando houver indicação, ou quando não houver contraindicação, né? No nosso caso, nesse caso aqui tem a contraindicação, mas fora esse caso, fora o infarto de VD, nós podemos utilizar o nitrato. Inclusive, ele é a primeira estratégia que nós utilizamos, tanto aí vai nos ajudar controle pressórico, dilatar a coronária e aliviar a dor do paciente, tá? Então eu nem faço morfina de cara, né? Quando não é infarto de VD, eu nem faço morfina de cara. Eu faço primeiro o nitrato, né? O nitrato vai dilatar a coronária, vai tentar resgatar um pouquinho daquele fluxo, ok? Vai diminuir, vai aliviar a dor do paciente, ok? Quando tem uma ação adequada, alivia, e aí, a dor do paciente, alivia a dor do paciente e ainda ajuda no controle pressórico, tá? O A é de AS, esse paciente que chegou com dor torácica, imediatamente ele não é para ele ser atendido lá no dor torácica, típica, em queimação, lá na triagem, ele já é para ser direcionado para a sala vermelha, não é para ele ir para o consultório, é para ele ir para a sala vermelha, tá? Ser monitorizado, pegar os sinais vitais. E se não tiver uma úlcera, né, ativa, úlcera péptica ativa, e não for hipersensível, não for alérgico a AS, já dá ele 3 comprimidos, ele mastiga e engole, tá? De cara. O B aí é de beta-bloqueador, tá? O B é de beta-bloqueador. Geralmente esse paciente está com frequência muito alta, você controla a frequência desse paciente. Ao controlar a frequência cardíaca desse paciente, você consegue também controlar o consumo celular dele, tá? Salvo que, diante de paciente em choque hemodinâmico, paciente com asma grave, tá? Insuficiência, evoluiu com insuficiência cardíaca francamente descompensada, não vai entrar com beta-bloqueador de cara nesse paciente. Esse C aí é de clopidogrel, é o segundo antiagregante, né? Dependendo da estratégia de reperfusão que nós vamos utilizar, nós podemos usar um ou outro, né? Como tem um C, eu vou acabar falando de clopidogrel. É um paciente que vai, por exemplo, a estratégia de reperfusão com trombólise química, vamos fazer tem menos de 75 anos, vamos fazer um ataque de 300 miligramas, tá? De clopidogrel, são 4 comprimidos, tá? Depois a manutenção com 75. Esse paciente, ele não vai para trombólise química, ele vai para hemodinâmica, vai abrir com balão. Esse paciente vai receber uma dose de 600, tá? Uma dose de 600 miligramas, vão ser 8 comprimidos 75 de clopidogrel, tá? E o H de heparina, tá? Lembra que a placa aterosclerótica lá dentro da coronária, ela rompe, expõe material trombogênico, vem as plaquetinhas, se aderem e forma o trombo que obstrui. No segundo momento, tá? Aí parte para a via secundária de coagulação, organização, rede de fibrinas, coágulo e tal. O que eu estou fazendo aqui com a heparinização? Eu estou diminuindo a organização, eu vou diminuir essa coagulação ali, ok? Então eu tenho que fazer essa anticoagulação no paciente, tá? Mais uma vez, esse mnemônico não dita que todas essas drogas têm que ser feitas, não dita que elas têm que ser feitas todas juntas e nem que todas elas têm que ser feitas, tá? Isso é só para lembrar, ok? Lembrando, o paciente não tem contraindicação ao nitrato, eu não vou usar morfina primeiro, eu vou usar primeiro o nitrato, tá? Beta-bloqueador, o paciente estiver chocado, um choque cardiogênico, dificilmente você vai começar com beta-bloqueador, ok? Muito bem. Bom, essa estratégia inicial é aquela que a gente vai fazer bem rápido no paciente. Só que chegou, eu já tenho que determinar a estratégia de reperfusão desse paciente. Como que eu escolho a estratégia de reperfusão? Bom, eu tenho duas. Ou eu vou levar ele para fazer angioplastia primária, vou levar ele para o laboratório de hemodinâmica, fazer angioplastia primária, ou eu vou promover uma trombólise química, né? Vou utilizar um trombolítico nesse paciente, ok? Qual eu vou escolher? Bom, as diretrizes, né, mais atuais, elas recomendam que sejam feitas da seguinte forma. O paciente, você consegue, do momento que você diagnosticou o infarto com supra, até o momento que ele vai estar no laboratório de hemodinâmica, com um balão insuflado dentro da coronária, você consegue fazer isso num intervalo de tempo inferior a 120 minutos? Consegue. Então a escolha é mandar ele para a hemodinâmica, tá? Se você não consegue, para ele ter acesso à hemodinâmica, para o balão já estar insuflado dentro da artéria dele, contado a partir do momento do diagnóstico, vai superar 120 minutos, então a ideia é partir para a trombólise química, tá? E eu vou fazer isso em 10 minutos. Então chegou, o paciente foi admitido. Em 10 minutos eu tenho que estar
com o eletrocardiograma pronto. Vi o supra, eu já sei onde eu trabalho, eu já sei se eu vou ter acesso ou não à hemodinâmica. Eu já sei ou não se eu vou ter acesso rápido à hemodinâmica. Então, deu o diagnóstico. Em 10 minutos, ok? Eu já tenho que estar promovendo a trombólise química. Lógico, nós vamos respeitar também a indicação e a contraindicação trombólise química. Tem que ver se o paciente ele tem um AVC hemorrágico, ok? AVC hemorrágico em qualquer tempo, AVC isquêmico nos últimos 6 meses, trauma de face, TCE no último mês, ok? Sangramento gastrointestinal ativo, má formação arteriovenosa ou neoplasia do sistema nervoso central, hipertensão, pressão arterial acima de 180 por 110 é uma contraindicação relativa e não absoluta, tá? Nós vamos controlar essa pressão para depois partir para uma trombólise. Suspeita de dissecção aguda de aorta é contraindicação também. Vamos respeitar isso, tá? Então, de novo, escolha de estratégia de perfusão. Consigo colocar ele dentro da hemodinâmica em até 120 minutos, já com o balão insuflado lá dentro da artéria. Ok, vou escolher a hemodinâmica. Não consigo, eu vou realizar a trombólise química, tá? Vou avaliar se tem contraindicações, se não houver contraindicações, realizar a trombólise, ok? Muito bem. Vamos para o caso clínico de número 2. AST, masculino, 67 anos, hipertenso e tabagista, iniciou há cerca de 2 horas com dor precordial em aperto, em casa, enquanto assistia a partida de futebol. Olha um detalhe, na verdade de propósito, só que eu lembrei agora. Tô colocando aqui agora o mesmo caso, mas eu vou mostrar um eletrocardiograma diferente, tá? É o mesmo caso, mas agora com um eletrocardiograma diferente. Então vamos lá. AST, masculino, 67 anos, hipertenso tabagista, iniciou há cerca de 2 horas com dor precordial em aperto em casa, enquanto assistia a partida de futebol. Informa que faz uso irregular das medicações, né? De novo, paciente, 4 fatores de risco, não 3. Ao exame, PA de 180 por 120, frequência cardíaca de 110, frequência respiratória de 28, satura 92% em ar ambiente, sudoreico, pálido, ansioso, pulso cheio e simétrico, e o eletro está solicitado a seguir. Então, o quadro clínico que esse paciente está apresentando é exatamente o mesmo do quadro anterior. Só que agora, quando fiz o eletrocardiograma, apareceu, foi isso aqui, ó. O que tem nesse eletrocardiograma? Então, eu tenho um paciente com um quadro clínico perfeito, típico de uma síndrome coronariana, um time score, né, um score elevado, o paciente ele está sudoreico, está pálido, né, hipertenso, enfim, tem uma história prévia importante. Só que o eletrocardiograma é um eletrocardiograma que nós chamamos, para esse caso, dentro desse contexto, um eletrocardiograma não diagnóstico. Por que não diagnóstico? Porque ele não tem alterações significativas. Eu não tenho nada que sugira, eu não tenho um supra do segmento ST, tá? Eu tenho no máximo aqui uma taquicardia sinusal. Tá? Lógico, o paciente está com dor, descarga adrenérgica, taquicardia sinusal. Então é um eletrocardiograma não diagnóstico para esse caso. O que nós vamos tratar da mesma forma, então? Bom, nesse caso aqui é muito importante, primeiro, saber fazer o diagnóstico de um infarto, de um IAM, tá? Como que nós fazemos o diagnóstico de um IAM? Para realmente você acertar o diagnóstico, ou melhor, diminuir a chance de errar um diagnóstico, tá? Não basta me basear só no quadro clínico, não basta me basear somente no eletrocardiograma, não me basta me basear somente nos marcadores de necrose miocárdica. Eu tenho que ter pelo menos 2 dessas alterações para que eu consiga aumentar a chance de fechar esse diagnóstico, tá? Então, por exemplo, o paciente tem um quadro clínico típico, né? Esse quadro clínico, dor precordial e tal. Aí eu faço um eletro, tem supra, pronto, já matei o diagnóstico, não precisa mais nada, já consigo determinar a conduta a partir daí, não preciso ficar fazendo dosagem de marcador e tal. O paciente chega com um quadro clínico típico, eu faço o eletrocardiograma, e o eletrocardiograma não é um diagnóstico, é um ataque cardíaco sinusal só, não tem um supra no eletro. Né? Eu vou fechar que está infartando, não. Eu vou precisar de um marcador de necrose. Se o marcador de necrose vier presente, ou seja, eu tenho um quadro clínico típico e tenho um marcador, né, marcador de necrose miocárdica presente, ou seja, está sinalizando para mim que houve lesão celular. Para mim, eu estou raciocinando que esses marcadores, né, foram liberados na corrente sanguínea por causa da síndrome coronariana, por causa do evento isquêmico que está surgindo. É assim eu consigo aproximar mais da diagnóstico. É um paciente entubado, não consegue falar o quadro, então eu tenho alterações típicas em marcador de necrose. Enfim,
Não vou me basear só um ou outro, eu vou fazer uma associação do que eu tenho. Nesse caso aqui, o paciente tem um quadro clínico típico, mas o eletro é não característico. Eu coloco ele no protocolo. Se, por exemplo, eu faço a dosagem de marcador seriada e não positiva marcador de necrose, não surge marcador de necrose nos exames, né? Bom, eu estou diante de uma angina instável, um quadro clínico típico, mas não tive lesão celular ainda. Agora, coloquei no protocolo, eu tenho um quadro clínico típico e tem marcador de necrose lá presente, eu estou diante de um infarto, né? Um infarto sem supra. Por isso é importante nós fazermos essa diferenciação. O que é um infarto e o que é a síndrome coronariana? A síndrome coronariana aguda é um espectro grande, que o infarto está lá dentro, tá? Então, dentro da síndrome coronariana, eu tenho o infarto com supra do segmento ST, né? Tranquilo, chegou, tem supra no eletro, já determinou o caso. Né? E o infarto sem supra, aquele paciente, quadro clínico típico, eletro não característico, mas marcador de necrose presente. E também, dentro aí do espectro da síndrome coronariana, eu tenho a angina instável, paciente com quadro clínico típico, mas não tem eletro alterado e nem marcador de necrose alterada, tá? Então, quando eu falo de infarto, é porque já existe lesão celular, tá bom? Muito bem. Tratamento desse paciente, então, eu vou abordar ele, aquela estratégia, tá? Monabic, não tem infarto de VD, não chamou minha atenção, ele está sentindo dor, tá? Eu posso começar com nitrato, o AS, mastigar, engolir 300 mg, partir para o nitrato sublingual. Está hipertenso, nitrato não está resolvendo, posso partir para o nitrato venoso, a nitroglicerina, tá? Tanto vem me ajudar ali a dilatar a coronária, né, como também o controle pressórico. Não resolveu o nitrato, ainda está com dor, morfina, tá? Morfina. Paciente é hipersensível, posso partir para o sulfato de meperidina, dar oxigênio, beta-bloqueador na hora certa, ok? Seguindo a nossa sequência normalmente, tudo bom? Muito bem. Caso clínico 3, FJA, 24 anos, masculino, procura a UPA por apresentar mal-estar do torácico, tipo pontada à direita, que piora com a inspiração profunda e palpitações. Relata mal-estar, né? Relata estar ansioso e preocupado, pois seu tio faleceu há 2 meses aos 63 anos devido a problemas cardíacos aos 63 anos, tá? Ao exame físico apresenta PA de 120 por 80, frequência cardíaca de 88, respiratória de 22, saturo 98% era ambiente, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, murmúrio vesicular fisiológico. O eletrocardiograma está apresentado a seguir. Então, olha só, galera, é um paciente jovem, 24 anos, tá com a dor em pontada à direita, tá? Só lembrando, meu lado esquerdo, não sei se a câmera está invertida para vocês, mas aqui é meu lado esquerdo, aqui é meu lado direito. Ele está sentindo dor à direita, tá? Ventilatório dependente, quando ele inspira, piora a dor, ok? O exame físico completamente normal. O tio dele morreu de problemas cardíacos, mas morreu de problemas cardíacos aos 63 anos, tá? Geralmente chama muito a nossa atenção quando parentes menores de 45 anos falecem, morrem, né? Acaba sendo um fator de risco importante. Pacientes morrem subitamente antes dos 45 anos, ok? Então, não é um paciente assim que tá chamando minha atenção, não. Mas aí vem o eletrocardiograma. Vamos olhar para ele? Olha o que aparece no eletrocardiograma. Eu estou vendo supra, tá? Estou vendo supra aqui em V4, V5, estou vendo em D1, estou vendo um pouquinho AVL, tem aqui V1 longo, tá? Aqui, desculpa, em D2 longo, dá para ver. Então tem um suprinha importante aqui, viu? D1 e AVL, V5 e V6, um suprinha lateral aqui. E aí, o que eu vou fazer com esse paciente? Eu vou fazer o Monabic CH para esse paciente e levar ele para a hemodinâmica ou fazer trombólise química? Eu vou parar novamente e reavaliar esse eletrocardiograma aqui. Vamos reavaliar o eletrocardiograma, claro. Olha só, muito importante é o conceito de repolarização ventricular precoce, comum em pacientes jovens, né? Bom, o que é a repolarização ventricular precoce? Como que você caracteriza a repolarização ventricular precoce? Geralmente é um supra, com concavidade superior, também é necessário pelo menos 2 derivações, né, contíguas, ok? Com pelo menos um
milímetro de altura, né? O que equivale a 0,1 milivolt, tá? Em duas ou mais derivações aí contíguas. Associada a outros achados como onda J. O que é a onda J? É a ondinha que aparece lá no ponto J. A onda J surge no ponto J, ok? Quando não tem a onda J, você observa um slurring, que é na verdade, um empastamento, um alargamento final do complexo QRS. Além disso, eu posso observar também, às vezes, onda T alta, tendendo a ficar mais simétrica, né? Então, é característico de uma repolarização ventricular precoce, é comum em pacientes jovens. Então, vamos observar esse eletrocardiograma. Olha só, eu tenho aqui, olha aqui embaixo, né? Vou olhar aqui mesmo. Olha aqui, eu tenho presença da onda J, eu tenho um supra, tá? Em derivações contíguas, ó, V5, V6, D1 e AVL, tá? Desculpa, não é D1 e AVL, é D1 tá aqui em cima. É D2 e AVF, tá? Não tem D3, tem D2 e AVF, ok? D2 e AVF. De qualquer forma, está formando parede. Você observa aqui a posição aqui, o que o nosso designer colocou as indicações de derivações, jogou um pouquinho para baixo. De qualquer forma, o supra está aqui, ó. Aqui, na verdade, não é D1, é D2, tá? E aqui não é AVL, aqui é AVF, ok? Então, mas é parede contígua. Então, observa, olha só. Tem a onda J aqui, ok? Tem a onda J. E onde eu não vejo onda J, eu vejo um empastamentozinho final, olha só. Um empastamentozinho final. E, claro, associado a esse supra, com concavidade superior. Às vezes as pessoas chamam muito de a carinha feliz, tá? Eu vou trombolizar esse paciente? Não. Vou mandar ele embora? Também não. Apesar que ele está ansioso, mas ele tem uma queixa. Dói quando ele inspira. Eu não vou trombolizar, colocar ele no protocolo da torácica, eu vou investigar outras coisas. Eu vou avaliar questão osteomuscular, né? Se alguma coisa óssea, alguma coisa muscular, se alguma coisa pleural, se alguma coisa pulmonar. Vou solicitar um raio-x de tórax, vou auscultar esse paciente novamente, tá? Então eu vou partir para o outro lado. Não vou submeter ele a uma trombólise química, não, tá? Por causa desse achado. Por causa dessas características. Paciente jovem, quadro clínico não é típico, e um eletro com características que sugerem repolarização ventricular precoce, tá bom? Esses detalhes fazem toda a diferença.